Nicolás Maduro foi capturado por Donald Trump. Mas você sabe o que foi que aconteceu muito antes disso e o porquê que isso aconteceu? Não sabe? Eu te explico. Venezuela é um dos países mais ricos do mundo no quesito produção de petróleo. 1950 até 1979 foram os anos mais ricos, conhecido como os anos de ouro da Venezuela. O povo naquela época prosperava. O povo tinha muita cultura, muita riqueza. As pessoas eram felizes na Venezuela. Mas, em 18 de 2 de 1983, o governo venezuelano desvalorizou brutalmente o Bolívar. O governo acabou com a paridade da moeda e criou o controle cambial, fazendo com que o povo perdesse o poder de compra. Antes dessa crise, viajar para fora do país era comum, moeda valorizada, classe média forte, sensação de país rico. Depois dessa inflação, empobrecimento rápido, desvalorização do dólar, desconfiança no mercado. E foi daí que surgiu Hugo Chávez, no meio de uma crise econômica sem fim. Em 1992, Hugo Chávez tentou dar um golpe, foi preso. Em 1994, ele foi anistiado. E em 1998, ele foi eleito presidente da Venezuela com 56% dos votos. E em 1999, ele assumiu. E foi daí que passou a existir de fato, concreto, o socialismo na Venezuela. E tu quer saber o que aconteceu? Pois senta aí que eu te explico. A primeira coisa que ele fez foi convocar uma Assembleia Constituinte, enfraqueceu o Judiciário, enfraqueceu o Congresso, ele fortaleceu o Executivo e acabou com os órgãos fiscalizadores. Em abril de 2002, aconteceu greve geral, protesto por toda a Venezuela. Hugo Chávez é afastado por 48 horas. Quando ele retorna com repressão ainda maior. A maior petroleira da Venezuela quebrou, porque os caras foram fazer protesto, fizeram greve e Hugo Chávez decidiu demitir mais de 18 mil funcionários. Hugo Chávez aparelhou o sistema. Foi daí que se iniciou-se a maior crise econômica de fato da Venezuela. E para piorar, em 2007 começou a acontecer dezenas e dezenas de prisões. Presos políticos, que nem aqui no Brasil. Hugo Chávez cada vez mais piorava o seu governo. Em 27 de maio de 2007, ele não renovou a concessão da RCTV, uma das maiores TVs da Venezuela, que fazia críticas ao seu governo. Então essa foi uma das maiores censuras feitas por Hugo Chávez. Além de censurar, ele prendeu e perseguiu seus opositores. E eu posso falar alguns aqui. Raul Isaías Baduel, ex-ministro da Defesa, rompeu com o governo e foi preso. Guilherme Zuluoga, dono da Globovision, foi perseguido, foi condenado por fazer críticas ao governo. Fugiu do país para não ser preso. Franklin Brito, agricultor, protestava contra a desapropriação de suas terras, foi perseguido e morreu no hospital militar. E depois de ele fazer tanta maldade ao povo, ele foi para Cuba fazer um tratamento de câncer. E lá ele fez um discurso na TV e disse que se caso acontecesse alguma coisa com ele, Nicolás Maduro teria que ser o seu sucessor. E em 5 de março de 2013, Hugo Chávez faleceu. E no mesmo ano deu-se início ao governo Nicolás Maduro. Em abril de 2013 ele foi eleito. E a partir daí ele aumentou a repressão popular. Ele aumentou os ataques ao Congresso. Ele praticamente judicializou tudo. E assim ele obteve 100% do controle de todo o país. E você sabe a consequência de tudo isso? Não? Eu te explico. Inflação, falta de comida, o povo foi para as ruas porque não aguentava mais passar tanta fome. Nicolás Maduro armou milícias para justamente atacar o povo. Ele dizia que era oposição, que eram pessoas violentas, mas não. Ele usou da força para calar seus opositores. Uma ditadura generalizada por todo o país. Em poucos meses, foram mais de 100 mortes. Até blindados passaram por cima do povo. Nicolás Maduro conseguiu ser tão pior do que Hugo Chávez. Em 2018, ele deu ordem para a execução de seu opositor, Oscar Pérez. Oscar Pérez foi executado, foi eliminado pela ditadura de Nicolás Maduro. Ele até tentou se entregar, mas mesmo assim, eles eliminaram com vários tiros o Oscar Pérez. A repressão ao povo era tão grande que 7 milhões de venezuelanos atravessaram as fronteiras a pé, pela mata, fugindo da ditadura de Nicolás Maduro, porque ficar simplesmente é uma sentença de morte. E o Juan Guaidó, opositor de Nicolás Maduro, que se declarou presidente interino, reconhecido por diversos países presidente da Venezuela, foi atacado, deram um tiro. Maria Corina Machado tentou ser candidata, tornaram ela inelegível, perseguiram, atiraram, fizeram de tudo.
mas Nicolás Maduro permaneceu no poder. Mas tá, Tancredo, tu falou, mas não explicou como se iniciou a prisão de Nicolás Maduro. Tu não sabe? Eu te explico. Tudo começou com Hugo Armando Carvajal Barros, ex-general de Hugo Chávez e ex-general de Nicolás Maduro. Ele trabalhava no serviço de inteligência, no mais alto escalão do exército venezuelano. Carvajal passou a apoiar Juan Guaidó e passou a ser inimigo número 1 de Nicolás Maduro. Fugiu para a Espanha e pediu asilo, passou alguns anos e lá foi preso pela DEA, Agência Antidrogas, junto com toda a equipe de polícia de Madrid. Em 2023, Carvajal foi extraditado para os Estados Unidos e em 2025 ele se declarou culpado para a justiça americana. E daí iniciou-se dezenas e dezenas de declarações contra Nicolás Maduro, onde ele afirmou que Nicolás Maduro é o chefe do cartel Del Sol, um cartel que envia drogas para a Europa e para os Estados Unidos. Após a delação de Carvajal, se iniciou-se uma das maiores operações na captura do Nicolás Maduro, o chefe do cartel Del Sol. E em setembro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou suas tropas para o Mar do Caribe. E nessa madrugada, Nicolás Maduro caiu. Um grupo especializado dos Estados Unidos da América, o Delta Force, eles conseguiram em pouco mais de 47 segundos capturar com vida Nicolás Maduro, onde ele vai ser julgado e condenado nos Estados Unidos da América por tráfico internacional de drogas. Isso aí é o mínimo que pode acontecer com um dos maiores ditadores da história da Venezuela. Enquanto isso, o povo está na Venezuela, nas ruas, comemorando a prisão de Nicolás Maduro. O povo está muito feliz. Eles estão acreditando que, de fato, dessa vez, eles vão se libertar do comunismo. Mas, Tancredo, vai ficar só nisso? Eu afirmo para vocês, não vai. Carvajal foi preso, ele delatou Nicolás Maduro está sendo preso. E ele pode delatar outros presidentes da América Latina, incluindo o próprio Lula, que em 1990 criou o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro. E a partir daí vai vir outras notícias, vai ter novos acontecimentos. Aí você me pergunta, Tancredo, isso pode acontecer aqui no Brasil? Eu afirmo, sim, a gente vai ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos. O Brasil possivelmente pode estar se livrando também do comunismo, do PT de Lula.